tudo bom? Hoje o que eu vim comentar aqui são informações que eu fui meio que coletando desde 2020, talvez antes, mas que de alguma maneira, a partir de 2020, isso ficou mais visível para mim, mais compreensível de alguma forma. E a situação é a seguinte, deixa eu fazer uma prévia aqui para contextualizar, né? O ano agora é 2022, nasci no Brasil, e numa família com que me deu aí a formação kardecista espiritual. Então, desde a infância eu ouvia falar em reencarnação, vidas passadas, e tinha uma noção de karma também, né, que a gente iria na vida seguinte ter aí uma algumas alguns percalços que a gente iria passar, mas que diziam respeito a condutas que a gente teve em outras vidas e tudo mais. Ok, essa é a primeira prévia para poder dar um contexto do que eu vou falar, qual é o assunto de hoje, né? Eu tive contato recentemente com um seriado chamado The Chosen, Os Escolhidos, que trata da vida de Jesus, mas de uma maneira que não é chata, de uma maneira que não é ah, rigorosa, como eu percebia, por exemplo, os filmes de Paixão de Cristo ou qualquer outra, né, qualquer outra intenção aí de passar a informação, passar o conteúdo de Jesus em si. Ali eles estão muito mais abordando o impacto que teve a convivência com Jesus por aqueles discípulos e também as pessoas do entorno, né? Então, eles tentam tornar tudo mais eles, né? Assim, né? A produção desse seriado tem um cuidado de dar um nível de coerência ou do que seria mais plausível, considerando aquela época, o local, né? Os costumes. Então, assim, aquele cara ali, aquele Jesus ali, ele é muito revolucionário, ele não é religioso propriamente, não existiu o cristianismo ali, ele não foi uma criação é, nesse sentido, né? A nomenclatura veio depois, obviamente, né? Como já é muito sabido. Só que, como eu tenho essa referência do kardecismo, eu não era uma pessoa de ler Bíblia, então eu não reconhecia passagens, eu nunca tive muito esse interesse. E aí eu já puxo o gancho do que eu quero falar. Em 2020 ficou muito claro para mim, assim, uma parte pelo menos, do que é essa situação de eu não, durante toda essa minha vida aqui, eu não ter muito interesse em assuntos religiosos e não querer me aprofundar, não me converter, não me colocar aí realmente em compromisso, né, com nenhum tipo de religião. Acontece que eu estava lendo vários livros durante a pandemia e numa soma desses livros, de conteúdos que estavam ali, eu tive um insight, assim, uma percepção de que eu, de alguma maneira, posso ter convivido, talvez não de uma maneira próxima, né, mas a sensação era de ter convivido, de ter vivido, né, com aquela questão da reencarnação que eu já falei, de ter tido uma vida em que eu estive lá em Cafarnaum, lá naquele momento, naquele período, naquele lugar ali, enquanto Jesus estava criando o ministério dele. E de onde eu tirei isso? Né? Que eu fui vendo que, de repente, assim, o tipo de dor profunda que eu tive diante da ausência dele ali. Então é como se só com ele, só perto dele, existisse algum alívio para mim naquela época, naquele momento. E conforme foi aquela saga dele, né? Até a crucificação, depois, enfim, tudo aquilo que aconteceu. E aí, quando realmente não está mais ali, ele deixou de estar ali, isso foi tipo sabe, um impacto muito grande. Então, e aí, assim, um outro parênteses que eu preciso fazer. Eu estudo muitas coisas de física quântica e tem aí várias ferramentas que eu uso que tratam de espécie de contratos, né, que a gente faz, declarações, afirmações que a gente faz
que ficam meio que prevalecendo no nosso campo, na nossa maneira de lidar com a vida. Então, fazendo esses encaixes, fazendo esses quebra-cabeças aí dessas informações, desses dados, seria o seguinte: supondo que eu realmente tivesse vivido lá, naquela época, né? De alguma forma convivido ou tido a chance de estar perto, de estar próximo, ou de ter conhecido o que era a energia daquele cara, o que era aquilo ali. Também vou fazer outro parênteses. Se fosse um mapa mental, isso aqui ia estar todo explicadinho, porque eu tive várias linhas, né? Várias saídas aqui. Há muitos anos atrás também, eu estava assistindo um programa de televisão em que existia aí alguém que estava esperando, duas pessoas ou três, não me engano, acho que eram três, estavam com flores e presentes e coisas assim, esperando no aeroporto pelo Dalai Lama. Isso na televisão, tá? Eu tava vendo a gravação daquilo, não era ao vivo. E aí, aquelas mulheres estavam ali falando da santidade do Dalai Lama, do que ele representava, de como elas se sentiam perto dele, de que era importantíssimo que elas estivessem ali no aeroporto, embora elas não fizessem parte da comitiva, embora elas não fossem hostes, anfitriãs dele em momento nenhum, mas ele teve essa passagem aqui no Brasil naquele momento, naquele período. Enfim, e a produção do programa de TV ficou ali filmando, aguardando a chegada, o desembarque, né? E aí, assim, no momento em que filmaram Dalai Lama, que também era outro com quem eu não tinha muito. Eu não conhecia muito, nunca tinha lido a respeito, não. Já tinha ouvido falar, mas né, aquilo com uma distância aí, né? E no momento em que filmaram o Dalai Lama, eu estava assistindo na televisão uma gravação. Em mim veio uma. Eu senti fisicamente uma. uma Era como se fosse uma espécie de um vento, assim, que fazia tum, que chegava até mim. E aquele vento era bom. Mas era um vento que não simplesmente de descabelar, não era isso, não era uma ventania, era um. Eu vou chamar de vento, mas era aquilo, né? Era algo que vinha em minha direção ali, partindo dele, que tinha a ver com ele, né? E eu lembro que eu fiquei assim, uau! Imagina presencialmente, né? Imagina como deve ser isso presencialmente, porque né, eu nem conhecia muito dele, assim, nem tinha, como eu falei, não pesquisava, não sabia muito, não tinha tantos detalhes, tinha ouvido ali um pouco do resumo, né? E aí, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu falei, gente, isso é possível, né? E não foi uma invenção minha. Eu só fiquei atenta com a sensação que eu tive. Ok, fecha esse parênteses. Vamos voltar para a história desses insights, dessas informações que eu fui coletando aí, que eu estou fazendo essa compilação nesse momento. Então, tratando-se de energia de Dalai Lama, o que ele emana, digamos, né? O que esse cara emana mesmo, através da televisão. Eu fiquei pensando nisso porque eu falei, imagina como deve ter sido estar próximo de Jesus de alguma forma, né? Ou sabe aquilo de ter visto ele passar, de ter. O que ele emanava? O que será que esse homem emanava? Né? Ele enquanto encarnação, né? Porque ele era a representação encarnada de Deus, o próprio Filho de Deus. E aí, assim, num momento em que esse contexto de Filho de Deus era totalmente, né, não estava enraizado para a gente, né? Não estava enraizado para aquela população. Então tem esses dados históricos aí que também são relevantes. Então, o que eu fui percebendo?
que existia aí uma grande chance de essa sensação de que eu tive por milésimos de segundos com o Dalai Lama ter sido um pouco mais extensa pelo fato de que a suposição era de que eu tinha vivido na época de Jesus. Lembra que eu tive algum acesso a ele. E aí era incomparável, porque em lugar nenhum, com nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra, em nenhum outro contexto, em nenhum outro local, aquilo conseguiu ser replicado para mim. E aí, essa energia não está mais presente depois de um tempo, né? Porque ele já não estava mais ali. E eu acho que ficou uma dor, ficou uma saudade, ficou um tipo de um vazio mesmo, algo que deixou de ser preenchido. Era tipo, pô, mas eu conheci o que era, eu conheci o que ele emanava, o que transformava em mim, e agora eu não vou ter mais isso, eu não vou ter mais acesso a isso, eu não tenho mais condição de receber mais disso, a fonte esgotou. E aí era uma mistura de sensações, uma mistura de emoções, né? Decepção, frustração, raiva, revolta, enfim. E aí, não, bom, esse seria um contexto de uma vida, né? Tive chance de reencarnar em outras. Beleza. E nessas outras vidas, eu continuei buscando isso. Então, assim, numa equivalência muito ridícula, muito ridícula e muito desproporcional, é aquela ideia que muita gente tem de, ai, eu só tive um grande amor. E ele é incomparável, ele é insuperável. Mas a gente está falando de um homem, né, assim, de um amor, que eu estou dizendo de afetivo, né? E aí muita gente coloca essa condição de eu nunca vou conseguir encontrar algo assim, porque ele foi o melhor namorado, melhor marido, melhor. Agora, coloca isso num patamar diferente, sobe a régua e imagina isso, que a gente teve acesso a isso, né? 2022 anos atrás. E depois a gente deixou de ter. Então, as vidas seguintes teriam uma conduta nessa busca de qual caminho, de que maneira eu vou ter, qual é a fonte, onde é que dá para encontrar isso de novo, tal e tal e tal e tal e tal. Bom, e aí vamos voltar a 2020, contexto pandemia total. Eu estava num trabalho que eu estava fazendo uma espécie de rodízio né, fazia dias alternados de trabalho. E nos dias em que eu estava em casa, eu aproveitava para ler uma parte desses livros. Eu sempre fui dessas, de ler vários livros ao mesmo tempo, então eu lia trechos de cada um, conforme o que tivesse ali de que fosse me engajar mais, né? Um desses livros, ou na verdade dois ou três, agora eu tô lembrando, são dois ou três, estavam me pontuando dessa mesma maneira, de olhar e falar, bom, o que é a pandemia, né? E aí, nesse contexto de física quântica, a gente cria o que a gente vibra. Então, o planeta inteiro está vibrando uma necessidade de ter um tipo ah, disso, de pandemia, né? De uma condição aí que fica totalmente fora do nosso controle, que existe um número imenso de mortes e muitos com sequelas e tudo isso. Bom, alguns vão dizer, é porque a Terra precisava respirar, então a natureza fez esse reboliço todo, tem várias vertentes, né? A questão aqui não é isso, não é sobre a pandemia, é sobre o que eu estava fazendo durante a pandemia, né? E esses livros me trouxeram essas informações, assim, dessas possibilidades de que, sabe, encaixar, fazer esses encaixes. E
trazendo para agora, com essa história do aplicativo, do seriado e tudo, eu fui vendo que de fato é, tem sim uma chance enorme, enorme, de toda a minha resistência, de toda a minha, sabe, minha rejeição mesmo com a ideia de me converter, de me colocar numa religião só, porque eu sempre via, falava, a gente precisa ser universalista, a gente precisa ter aí uma abrangência. E é curioso porque eu fiz faculdade católica, então tinha uma matéria, né, uma carga horária aí que implicava que eu deveria ter um número obrigatório de aulas de religião. Então eu tive a oportunidade de estudar vários aspectos de várias religiões, mas eu sempre estava nesse distanciamento, sabe? Eu sempre estava nesse distanciamento. E eu tirava aquilo como conclusivo, assim, eu realmente não aprofundava nada daquilo, era uma definição pronta e resolvida e que eu não queria ficar tendo como é que se diz? Que debater, eu não queria nada daquilo. Era simplesmente uma decisão tomada, pedra em cima e pronto. Não vamos falar mais disso. E aí agora, é, eu comecei a sacar algumas coisas que eu falei, tá aí, de repente é aí que tá o ponto, né? E para quantas pessoas isso também não é não podem estar passando por uma situação parecida, de você ou rechaçar completamente as religiões ou se embrenhar totalmente em uma ou várias, ou ficar mudando de religião em busca daquela sensação, daquela sensação. Isso é muito curioso. Então, o que eu tô vendo é assim, no seriado, por que que o seriado me por que que eu acolhi melhor o seriado? Eu vejo que tem a ver com a base estudiosa deles, porque eles criaram, tem alguns extras, né, que eles fazem dos não é bem que não é aquela coisa dos bastidores em si, mas é tipo, de onde saiu a ideia? O que que fez eles criarem aquilo? O formato é diferente. E tem as mesas redondas de estudo. Então, assistindo aquelas conversas ali sobre essas mesas redondas de estudo com religiosos e o diretor, né, que foi o criador, enfim, da, da série, eu fui vendo que, assim, ia acomodando melhor, né, esses conteúdos para mim, ia me dando essas percepções de, ok, tá, tá. Então, de algum modo, meu lado racional precisava ter isso, né, essas frações de dados, frações de informações para poder reunir e começar a ficar mais tranquilo, assim, para mim, menos penoso a ideia de voltar a olhar para esse contexto não de religião, mas de cristianismo, também não é cristianismo, de Deus mesmo, de Deus. E aí isso é muito legal, porque não precisa ter uma pregação, não precisa ter uma coisa ferro e fogo mais. É simplesmente olhar e ver assim, aquilo que a física quântica fala, de que a gente tem a faísca interna, né? Da partícula de luz que é do universo, seria como entrar em contato de alguma forma com a nossa partícula que reflete aquela emoção, aquela energia, aquela frequência vibratória que possivelmente Dalai Lama acessou de alguma forma, ou algum nível, algum patamar, e que com certeza Jesus emanava. E que fez tanta falta, que estava fazendo tanta falta, continua fazendo tanta falta, e que gerou esse monte aí de tentativas em várias vidas, em várias reencarnações, sendo religiosa, sendo
me convertendo plenamente, indo. Então, é quase como se, assim, todas as tentativas frustradas de, dessa busca foi mergulhando mesmo, né? Foi indo super a fundo, assim, em religiões variadas, ao longo de várias encarnações. E isso é muito, muito curioso, né? Então, assim, abrindo muito jogo, por que que eu tô falando disso? A coisa toda começou com o que eu contei da, né, desses contextos de pandemia e também porque eu fui olhando, assim, a pergunta era sempre, você vê, né, vai fazendo coaching, vai fazendo expansão de consciência, sempre tem a questão de muita pergunta, muita pergunta. E uma das perguntas era assim, o que que traz essa tranquilidade de... Não é tranquilidade, mas o que que traz essa continuidade aí da, da, do relacionamento afetivo? Quase uma outra distância, outra distância do relacionamento afetivo na minha vida hoje, né, nessa encarnação hoje. E aí é aquilo, eles não vingam, não deu certo, não duram, né? Ou eu fico tendo relacionamentos com pessoas que moram em outros lugares. O que que é isso, né? Então o link está sendo por aí, né? Não tem efetivamente uma fórmula no que eu estou dizendo, nem é para ter. O ponto é realmente de colocar isso como faíscas, né, assuntos, partículas desses dados todos e que podem ser conteúdos interessantes para novos debates e tudo isso. Quando eu tiver um pouco mais de clareza do que isso vai funcionando para mim, eu vou compartilhando mais. É que assim, agora realmente eu tô fazendo esse quase como se fosse um diário em vídeo para poder compartilhar. Até a próxima, um abraço.